Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Martinez, desde que a gente era vereadora criancinha nessa casa, a gente não via as comissões de trabalho nesta casa funcionar de fato, ou assessoria técnica para os vereadores poderem analisar um documento como esse, uma avaliação como essa, do Tribunal de Contas. As contas e demoravam demais. Hoje eu vejo que às vezes levava 20 anos para chegar uma conta apreciada pelo tribunal, para que a Câmara, o prefeito já nem... muitas vezes o prefeito já tinha morrido, o prefeito já tinha morrido para a gente examinar as contas. Agora é de 2017, não é tão atrasado assim. Senhores, por favor, presidente, as recomendações do tribunal, vereador Hudson, as recomendações do tribunal, o Tribunal de Contas avalia, achou uma série de impropriedades aqui nas contas de 2017 e fez recomendações. Vereador Hudson, o senhor mesmo disse que é órgão auxiliar das câmaras municipais e as câmaras têm que tomar providências com relação às irregularidades apontadas. Então, aqui, problemas na escola do Carandá. Ela foi subdimensionada, foi construído um muro, teve que se derrubar o muro para se construir mais 2 salas. Inclusive, numa área que seria de lazer das crianças, se construiu mais 2 salas porque precisavam delas. Então, houve aditamento e é isso que o tribunal... É isso que o tribunal está alertando que nós atentemos. Então, a recomendação foi no sentido da ampliação de 2 salas, beneficiando a população com crianças. Eu acho que não foi um problema maior. Eu pensei que era até sobre o tipo de construção que é diferenciada. Certo. Mas é sobre a ampliação. A ampliação de 2 salas... A demanda foi maior do que a pesquisa do número de crianças que existia no bairro. Já tinha... um muro construído, a escola fechada, teve que se derrubar o muro e fazer mais 2 salas. Com a mesma firma? Isso. E houve o aditamento, é isso que prestamos. Maior do que 25% aditamento? Não sei aqui essa questão. É isso que importa. É isso que eles querem que nós prestemos atenção. Tem recomendações mais aqui bem interessantes que o tribunal faz. Na época, que se diminuísse os cargos em comissão. A Justiça precisou intervir para que se diminuíssem os cargos em comissão. Já era recomendação do Tribunal de Contas. Recomenda o aprimoramento do planejamento e execução do orçamento. Se os vereadores tivessem assistido ontem à reunião do Conselho Municipal de Saúde, teriam visto o que é não ter planejamento. Diz que foi um foie, né? Foi uma reunião extrema, a prefeita esteve presente, a secretária de saúde, o assessor assessor Juliano também da Fazenda e o secretário Regalado. Foi uma novidade, os conselheiros ficaram muito contentes, a prefeita ficou quase até o final, que é um fato inédito na reunião do conselho, para que se esclarecessem. Vereador Dini, o senhor falou na rádio sobre isso hoje, se esclarecessem os problemas com a área de saúde, a falta de planejamento, os gastos que não foram feitos corretamente, a contratação da empresa Diretrizes. O que o secretário Regalado disse? Foi prometido que contratando a Diretrizes terceirizada, nós teríamos diminuição de gastos. Mas contrataria-se a Diretrizes para gerir um PA, um pronto atendimento, mas teria que se fechar o PA de Brigadeiro Tobias, o PA do Laranjeiras, não, da Jardim São Guilherme e o da Zona Leste. Então, isso não aconteceu. Então, se contratou, se gastou mais com terceirização e não se diminuiu os custos com relação à própria rede que já existia. Então, não se fechou nada e se abriu mais a contratação de uma empresa. E tem... Ainda nesse aspecto, Yara, parece que a prefeita falou para mim que ela recebeu informação que os 40 vagas de médico foram preenchidas. Só tem conhecimento disso? Todas. Se discutiram ontem? Todas as vagas. Foram preenchidas? Todo o chamamento. Mesmo para mensalista?
os médicos todos chamados da lista assumiram os cargos. Que ótimo. Não era essa a informação que eu tinha. Foi discutida a questão das diretrizes. A prefeita anunciou a diminuição de 25% nos gastos com as diretrizes e possível depois fechamento, anulação desse contrato. Mas o que ficou ali numa discussão que pautou Secretaria de Saúde e Secretaria da Fazenda foi uma total desentendimento. Não se entendem. Na administração, a sexta secretária... A Secretaria da Saúde tem um assessor lá embaixo trabalhando na finança? Sim. Secretária Marina, e foi correto, trouxe a administração das verbas da saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Isso que já deveria ter acontecido há muito tempo. O fundo tem que receber todos os recursos e a saúde gerir os recursos da saúde. Está na lei do SUS isso. Bom, aí o que foi feita a denúncia lá? Que a Secretaria de Saúde não conseguiu gerir as verbas da saúde do fundo, a atual secretária, e devolveu a administração das verbas da saúde para a Fazenda. Por quê? Porque não, palavras do secretário Regalado, não conseguiu gerir, tem problemas sérios, toda a fonte 1 de recursos da Prefeitura está zerada, serviu para pagar todos os outros compromissos que não deveria ter acontecido. E ficou ali uma discussão muito séria entre os funcionários, inclusive técnicos da saúde, com o secretário Regalado, se os decretos, inclusive de pagamentos anteriores, das mais variadas fontes que vêm do Estado, da União, Ministério da Saúde e a fonte 1 da Prefeitura, do Estado, estão corretas. A prefeita montou um grupo de trabalho e quer uma solução. Ela disse, eu sou delegada, não sou técnica da saúde. Não conheço a legislação aprofundadamente do SUS. Montou um grupo de trabalho que quer uma resposta imediata porque os hospitais estão sem receber. Santa Lucinda, GEPASSE, Santa Casa e outras entidades estão sem receber por causa desse desentendimento total entre a Fazenda e a Secretaria de Saúde gerindo as contas. Eu nunca tinha visto isso, mas o secretário Regalado e o seu assessor chamaram, na frente da própria secretária Kelly, de incompetentes, que não sabem gerir os recursos da saúde, e aconteceu todo esse desentendimento na cidade. Eu nunca tinha visto o secretário se desentender na frente de um conselho publicamente, chamando o outro secretário de incompetente. Essa é a questão da saúde. Essa falta de planejamento se reflete desde 2017, que o Tribunal de Contas aponta aqui. Imagina, João. Vereador Martinez, outra questão que o Tribunal aponta aqui, o Tribunal de Contas, muito séria. Vereador Vitão, entra aqui a nossa discussão sobre as escolas. Foi contratado no governo Panunzi uma empresa chamada Casa Grande, acho que todo mundo aqui conhece, para fazer a reforma com recursos da educação dos próprios municipais. O Tribunal de Contas aponta que esta empresa recebeu, acho que perto de 46 milhões nesse período, a empresa Casa Grande, e as escolas, que o próprio tribunal fiscaliza, se encontram em estado lamentável. Então, que reformas, que consertos, que problemas estruturais foram corrigidos ou não corrigidos por essa empresa Casa Grande que o tribunal não conseguiu detectar? Quer que a Câmara apure isso. Se o tribunal não rejeita as contas, mas nós temos a responsabilidade de apurar o que aconteceu com essa empresa. Vereador Vitão, eu não vou disputar questões aqui de defesa da escola como o senhor. Diretores de escola já tinham me procurado, porque eu visito escolas, eu sou da área da educação. Eu não faço parte da comissão de educação aqui porque parece que não é permitido. Parece não. Eu e a vereadora Fernanda, que somos professores, não podemos fazer parte da comissão de educação.
Vire pastora. Acontece que com o voto de vocês poderíamos mudar isso. Os diretores haviam apontado, vereador Vitão, e o senhor, como disse o vereador Martinez, bradando aqui, eu não tenho a caixa acústica que o senhor tem, e o seu tamanho, sobre a questão da construção, vereador Vitão, preste atenção na conversa. Diretores já haviam me procurado anteriormente, pedindo, será que vocês não poderiam defender essa questão que nas escolas estaduais foi um processo de construção de zeladorias, e nessas zeladorias ficavam funcionários públicos. Um determinado período, policiais militares tiveram a preferência de ocupar e morar nas zeladorias para dar uma segurança maior para as escolas. Eu tinha encaminhado esse tema, não estou querendo disputar isso aqui, porque se um vereador defende, 2 defende, 3 defende, é melhor que um. Com o coronel Valdir, essa questão. Ele achou bem interessante, falou, olha, tem guardas municipais que gostariam de morar nos seus bairros, nas escolas dos seus bairros. Vamos desenvolver... Vamos desenvolver uma proposta como essa, mas o coronel Valdir se afastou. Eu não sei se ele já tinha começado a debater esse tema dentro da prefeitura. Foi exonerado, exonerou-se. Então a questão das escolas é muito grave aqui. Essa empresa Casa Grande, desde o governo Panunzio, ganhou mais de 40 milhões, 46 milhões eu acho aqui, e o problema estrutural nas escolas não foi resolvido. Tem todo tipo de problema nas escolas. Chega uma empresa lá para fazer o conserto, hoje são outras, e o diretor não tem a mínima ideia do qual é autorizado, do que é, de como se fiscaliza isso. Ou como a obra da creche do Largo do Divino, da CEI do Largo do Divino, que faz 6 anos que está fechada e foi aprovada pelos engenheiros da prefeitura, quando a diretora já dizia que tinha problemas estruturais seríssimos, que a obra não podia ter sido aceita daquela maneira. Mas a prefeitura aceitou. A empresa assumiu e temos aí uma escola municipal, creche pré-escola, fechada há mais de 6 anos. Que eu visitei como deputada com o vereador Carlos Leite e o vereador Isídio, até hoje. Então são essas questões que o tribunal aponta e pede planejamento ineficiente dos orçamentos nas prefeituras municipais, contratação de comissionados em excesso, providências com relação à Casa Grande, providências com relação ao planejamento na área da saúde, que nós vimos ontem que é um desastre completo, que eu espero que a prefeita, que foi muito firme ontem, consiga resolver isso. Dos gastos com relação à saúde, porque os hospitais têm que receber. São conveniados com a prefeitura, prestam serviços como o GEPAS, que cuida das crianças pequenas. A Santa Casa, que é de fato o Hospital Municipal de Sorocaba, sem receber. Fonte 1 zerada. 40 milhões que não se decide como podem ser gastos. Recursos federais perdidos, convênios não feitos. Foi tudo isso que foi explicitado ontem no Conselho Municipal de Saúde. Então, o Tribunal de Contas avalia nossas contas e pede que a Câmara tome providências. Então, nós teremos que tomar providências muito concretas com relação a isso, para não passarmos por desidiosos ou omissos. Vereador Dini, vereador Luiz Santos. O Tribunal de Contas também fala possíveis irregularidades no convênio entre a Prefeitura e a Associação. Vereador Luiz Santos, o senhor falou tanto disso, presta atenção na conversa. Procedências e expedientes, possíveis irregularidades no convênio com a Prefeitura e a Associação Beneficente Ebenezer, da Tenda dos Milagres. E descumprimento de ordem judicial do município. O tribunal apontou irregularidades que nós aqui vimos, que os funcionários públicos de carreira da Prefeitura viram e detectaram irregularidades gravíssimas. 8 mamografias no dia, só faltava estar fazendo mamografia. A auditoria levantou, sim. Numa semana que a auditoria da Prefeitura examinou as contas da Tenda dos Milagres, achou todo tipo de irregularidade. Ah, não achou nada.
Tá. Então, as coisas aqui que são apontadas pelo tribunal. Muito obrigada. Vereador Hélio, o senhor é da saúde. Tem muita coisa que o tribunal aponta aqui. Vereador Hélio, que o tribunal aponta na área da saúde de 2017 se repetem agora. Essa cidade tinha que ter autoridade pelo tamanho e pela importância dela de discutir com o governo estadual, por exemplo, as internações hospitalares. Nós temos um hospital novo que é ocioso. Como é que se diz? Funciona, mas não atende o que poderia estar atendendo. Tem os aparelhos mais modernos do Brasil, que é o novo regional, mas é ocioso ainda. O hospital regional, que está sob gestão terceirizada do Siconce, é um desastre. O Siconce não disse até agora que veio. Tem processos aí pelo Estado de São Paulo, pelo Tribunal de Justiça, de monte. Falta leitos, não interna, falta funcionários, limpeza, as coisas mais, falta medicamento na administração do Siconce e do conjunto hospitalar antigo. E a Santa Casa assumindo como se ela fosse o hospital único da região. Sobrecarregado. Leitos de UTI, número mínimo para uma cidade desse tamanho. E o vereador Manga? Leitos de UTI que os vereadores recebem todo tipo de demanda nos finais de semana, ficam cobrando do padre Flávio que não pode fazer mais do que faz, porque não tem leitos. Não tem leitos de UTI nessa cidade suficientes para o tamanho nosso. E aí, um hospital ocioso, o mais moderno do Brasil, conjunto hospitalar. Uma desordem total, o Siconce não conseguiu administrar aquilo a contento, não consegue, parece que nem intenção tem. As coisas mais básicas não funcionam no CHS e a Santa Casa tendo que atender toda a demanda da cidade de Sorocaba. Tudo isso, o Tribunal de Contas já aponta essa falta de gestão desde 2017. E nós estamos em 2019. Vamos ter que avaliar as contas de 2018 e depois as contas de 2019. Pois não, senhora? Tem. Presidente. Vereadora Iara, esse assunto das tendas dos milagres aí, tanto é que ontem eu recebi em nosso gabinete um comunicado que foi aberto pelo MP, foi instaurado um inquérito civil de investigação, né, sobre a utilização dos recursos públicos nos exames e as várias prejuízos que causou na saúde, né? Nós tivemos auditoria da saúde, funcionários de saúde, onde comprovaram as irregularidades aí nos exames. Então, mais uma comprovação da utilização indevida do recurso público. Da terceirização. Né? Da terceirização. Então, esse ponto é importante. Se for só esse ponto, já é um ponto importante para repensar aqui o voto dos vereadores em relação à aprovação dessas contas. Posso dialogar com a senhora? Por favor. Essa questão, contrato aí a Tenda dos Milagres e Ebenezer para fazer exames, milhares de exames. O que as pessoas... Depois faz mutirão, a prefeitura também, planejamento, vão fazer mutirão para zerar as consultas. Faz consulta, faz exames. O que as pessoas fazem com esses exames? Às vezes elas ficam 3, 4 anos com esses exames na mão porque não tem a resolutividade que se fala na saúde. O que eu faço com o exame? Tem que internar? Tem que operar? Tem que fazer uma cirurgia? Não tem que fazer encaminhamento, né? Foi pro nada. Ficou jogada aos ventos, como a prefeitura perde dinheiro, o cidadão fica com um exame que perde a validade. É um custo dobrado ou triplicado quando ele voltar. Se ele conseguir uma internação, se conseguir fazer uma mamografia. Eu estou em parte com a vereadora Fernanda, um minutinho. Então é dinheiro jogado fora nesses mutirões. Traz essa empresa, vamos zerar a fila de consultas de mamografia. Se aponta alguma coisa irregular numa mamografia, a mulher vai para onde? Para onde? Porque fica com a mamografia na mão que depois de 6 meses já não tem mais validade. Interna aonde? Faz cirurgia aonde? Aonde é a continuidade dos mutirões de exames como esse da Tenda dos Milagres, que se repete agora? Eu conheço pessoas que têm exame, passou
pelo posto, passou pela policlínica, passou pelo AME, passou para fazer uma mamografia, até hoje tem lá uma pilha de exames e não vai para lugar nenhum. E piorando, né, a saúde da pessoa, que cria uma expectativa de que iria resolver o problema e no fim nós temos aí um atraso no atendimento. Perda de esses dinheiro. Erros, tanto é que tem até indícios aí de exames mal elaborados, né? Hoje se repete com a empresa Linus Pauling. Eu não sei por que a prefeitura faz convênio com essa empresa quando tem a Santa Casa, Sim. que tem aparelhos mais modernos. A Linus Pauling faz exames de mamografia que dão todos inconclusivos. Como é que se diz? Um número imenso de mamografias inconclusivas. Como assim? Como assim? Perda de dinheiro, né? Agora, minha preocupação, vereadora, não é só em relação... Eu acredito que isso daí já está investigado, tem uma investigação em curso, né, com a instauração aí do inquérito civil. Vão aparecer várias denúncias, né? Vão aparecer várias comprovações, digamos assim, da utilização, do formato que foi feito os exames, porque havia também, houve a denúncia que tinha... atendimento era a pessoa chegava, era atendida, daí cada processo lá dentro era como se fosse o atendimento, e cada atendimento gerava um valor. Então, a maneira que foi organizado também esse serviço, tem várias dúvidas aí da sua integridade em relação a resolver o problema e não utilizar indevidamente o dinheiro público. Então, isso vai aparecer. Agora, o que fica, vereadora, como foi colocado, é de que forma que essas pessoas realmente foram atendidas. Se resolveram o problema ou se elas foram usadas para beneficiar essa empresa, beneficiar alguém que participava dessa empresa. E é uma tristeza termos vidas sendo usadas para beneficiar financeiramente outras pessoas. Então, só esse fator, vereadora, já é um fator extremamente importante para a gente repensar essas contas. Vereadora Fernanda, tem uma recomendação bem interessante. Vereador Manga, eu já lhe dou a parte, até porque o senhor é envolvido nessa história aqui. A Prefeitura, o Tribunal de Contas recomenda que a Prefeitura, na formação do seu orçamento, tenha recursos. O Tribunal de Contas recomenda que nós tenhamos implementado, como diz a Constituição e o Estatuto das Cidades, IPTU progressivo. Cadê o IPTU, vereadora? Que seja implantado em Sorocaba para arrecadação IPTU progressivo, que tem legislação federal regulamentando isso desde a Constituição. Como é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O senhor está apresentando um projeto de lei aí que vai modificar um projeto que esta casa aprovou de IPTU progressivo. Ah, está errado? A Prefeitura está regulamentando, montou uma comissão para... Isso é uma recomendação sendo cumprida. O Tribunal recomenda, tem que ter IPTU progressivo na cidade. Apresentei um projeto. A Prefeitura está regulamentando. A Prefeitura está regulamentando. Isso aqui é responder ao que o Tribunal recomenda. Câmara de Vereadores recomenda uma coisa e a Câmara de Vereadores tomem providência. É isso que eu estou falando. E vou estudar muito bem o projeto do senhor com relação ao IPTU progressivo, porque eu sei que os loteadores detestam isso. Quem faz pressão para derrubar IPTU progressivo aqui são os loteadores, que são os primeiros a desobedecer às legislações municipais, como a gente vê. Pois não. Vereador Iara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos discutindo a aprovação das contas do prefeito. O projeto que nós aprovamos de IPTU progressivo aqui, essa casa aprovou num momento que estava uma pauta muito grande, aprovamos, a senhora passou uma coisa na tribuna e a realidade do projeto atingia outra necessidade. Então nós prejudicamos o desenvolvimento da cidade, mas isso nós vamos discutir quando o projeto for pautado. Então eu
protocolei sim esse projeto para corrigir um erro. Porque o que a gente tem que saber, vereador Iara, quando a gente erra, é consertar o erro. Nós aprovamos aqui há tempos atrás a planta genérica, que gerou um monte de imposto para a população, e nós depois revogamos a planta genérica. Vai conversar, eu acho que nós temos que saber. O senhor vai conversar com o grupo de trabalho que a prefeitura... Erramos. Então, o projeto que Vossa Excelência fez... Vereador, eu dei a parte para dialogar. Mas eu estou falando. Tem um grupo de trabalho regulamentando quando já aprovou esse IPTU progressivo da senhora, a gente fez um projeto totalmente contrário a desenvolvimento, totalmente contrário àquilo que diz respeito à evolução da cidade, à evolução do país. Sendo planejada, então nós vamos discutir isso no momento certo. Mas eu quero dizer para Vossa Excelência, pois não, que Vossa Excelência está correta quando diz que essa questão da saúde, o hospital, as pessoas morrendo. Estou recebendo imagens de novo do hospital regional que foi terceirizado, o CHS. Desastre esse segundo. Desastre. Faltando medicamentos, faltando seringa. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E outro hospital, coisa de cinema, coisa de Estados Unidos, de Hollywood. Funcionando perfeitamente. E não atendendo na sua capacidade. E pior, aquilo que atende instalado em Sorocaba, e aquilo que atende, doutor Hélio, 80% daqueles que são atendidos, vereador Dini, no Hospital Regional Novo, não são de Sorocaba. A população de Sorocaba, vereador Irineu, não usufrui do hospital que foi construído aqui para a cidade de Sorocaba. Essa questão, então, dessa tenda dos milagres que aconteceu aí do CES Global, é a maior vergonha. Da mesma coisa essas diretrizes que está no PH da Zona Norte. Imagine que são projetos importantes. Eu sou a favor da terceirização. São projetos importantes que era para andar corretamente, mas esse câncer que existe no país, que se chama corrupção, é o que tem estragado isso. Sabe o que acontece? Não estou acusando, mas vamos investigar isso. Eu detectei aqui que a presidente da Diretrizes, nada contra a profissão, é uma cabeleireira que tem uma MEI que pode receber até 50 mil por ano. Como que ela recebe 3 milhões por mês, vereador Dini? Que nunca apareceu, sabe, não tem lógica. Nós tiramos isso só de Sorocaba. Então, quer dizer, é lógico que vereador Manga, nós vamos lá, calma, dialogar. Eu tô calmo. Nós vamos dialogar. É lógico que nós vamos investigar mais isso aí e provar isso. Mas o que acontece? Fazem as terceirizações. O que era o modelo exato da terceirização? Era para terceirizar, falar, fulano, empresa tal, empresa Fernanda, você vai assumir a OPH da Zona Leste, a OPH da Zona Norte. Então, preste o serviço adequado, eu vou te pagar, vou fiscalizar o seu serviço. Mas o que acontece? O que acontece? Fernanda, você vai assumir o PH da Zona Leste. Só que você devolve o dinheiro aqui para minha campanha. É esse câncer que chama corrupção. Aí ela presta um desserviço, ela presta um serviço ruim, você não fiscaliza aquela pessoa, calma, você não fiscaliza aquela empresa, aquela OS, você submete a um mau serviço. Mas isso não é exclusivo do prefeito de Sorocaba. Isso foi provado, lá no PT com o Lula. Está cortada a parte. Está cortada a parte. Quer dialogar, dialoga. O senhor quer dialogar, não tomar todo o meu tempo que está terminando aqui. Por favor. O que o senhor falou, muito bem. O senhor vai ceder o tempo e vai dialogar ou vai ficar falando sozinho? Presidente, volta a parte para esse senhor. Olha quem está preso aqui, ó. O vereador Manga quer ouvir também? Quero. Tá. A senhora entendeu? Então, só para terminar, deixa eu dialogar. Esse esquema de corrupção que escancarou foi na época do Lula, de mensalão, não sei o quê, virou um câncer no país todo. E misturou. Não, pode falar. Cara, eu só queria terminar a minha fala aqui, senhor presidente, que as recomendações do Tribunal de Contas de 2017 servem absolutamente para a realidade de hoje. Falta planejamento na saúde. Os vereadores deveriam comparecer no Conselho Municipal de Saúde para entender o que está rolando nessa cidade, porque ali tem representação de todos. E o que aconteceu ontem, o secretário regalado da Fazenda dizendo que a Secretaria de Saúde é totalmente incompetente para gerir os recursos da saúde. E a cidade é que está sofrendo porque os hospitais não estão recebendo.
total ineficiência, incompetência e assim por diante, que deixou todo mundo espantado, um secretário ofender a outra secretária, chamando a secretária de incompetente. Que se resolva, a prefeita pediu uma resolução rápida dessa questão, de como se gastaram os recursos da saúde, que hoje estão com 40 milhões na conta e proibidos de repassar, ou impedidos de repassar aos hospitais. Obrigado, vereadora. Pede providências com relação aos apontamentos que foram aqui. A Câmara tem que tomar. Com relação à Casa Grande, construções escolares, IPTU progressivo e assim por diante. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Vereadora Yara. Obrigado.